Bom, então, pessoal, acho que hoje vai ser o curso misto, né, do dialeto do César e o nosso da arritmia, da clínica, e o César vai dar uma aula brilhante agora. Os elogios seriam melhores no fim, não no começo. Não, mas já conhecemos todo mundo. Ok, vamos começar? Bora? Tá. É, nós vamos discutir com os senhores hoje a monitorização prolongada do eletrocardiograma numa visão do ano 2020, fora do Covid-19. A nossa história começa com este jovem, que tinha por volta de 6, 7 anos, na sua cidade de Helena. Posteriormente, aqui já fazendo preschool, com amigos na sua casa, e o biólogo Norman Reuter, biólogo e físico, trabalhando para o exército americano nos atolls do Pacífico, estudando radiação. Né? Posteriormente, depois da guerra, ele monta seu laboratório na sua casa, na garagem da sua casa, e essa é uma das últimas fotos do Norman Reuter, ainda vivo. Ele começou a trabalhar com transmissão do sinal do eletrocardiograma, do eletroencefalograma, ainda com equipamentos muito pesados aqui, já transmitindo por rádio o eletrocardiograma. Vejam que a história dá voltas, e hoje nós vamos acabar voltando a esse tipo de tecnologia. Né? Por volta do fim da década de 50, um de seus assistentes já com um monitor com gravação. Né? Posteriormente, o Reuter é apresentado a Mr. Delmar. Mr. Delmar era um empresário que tinha uma empresa que fabricava painéis de avião, fabricava armas também para o exército americano, e por isso que o seu produto mais icônico se parece bastante com um painel de avião. Né? Esse foi, sem dúvida, um dos gravadores realmente mais icônicos com o sistema de gravação com fitas, né? E lançado por volta de 1961, e hoje nós chegamos a equipamentos já extremamente miniaturizados, cerca de 26 gramas, que gravam o eletrocardiograma em 3 derivações simultâneas. Ou ainda os chamados patches, né? Os adesivos, que gravam uma derivação durante 15 dias. E também os inseríveis, que são colocados sobre a pele com duração de até 3 anos. Bom, um conceito que nós temos que colocar aqui é o conceito do sistema de memória circular, né? E que nós apelidamos aqui no Brasil de looper. O sistema de memória circular consiste no seguinte: o gravador vai gravando e mantendo em memória o eletrocardiograma do último minuto. Quando o evento de sintomas é acionado, ele grava e retém na memória mais 1 minuto. 1 minuto aqui é uma referência, mas dependendo do sistema, nós podemos ampliar para 5 minutos antes ou 5 minutos depois, dependendo do tipo de fabricante, nós podemos configurar de maneiras diferentes. Então, quando o paciente aciona o botão de eventos, nós temos certeza de que ele gravou o eletrocardiograma no último minuto, ou nos últimos minutos, e também nos próximos minutos que se seguiram àquele sintoma. Com isso, a gente tem a precisão do registro do eletrocardiograma no momento do sintoma. Os principais sistemas de registro, né, desse tipo de tecnologia são os chamados pré-eventos externos, são gravadores muito parecidos com gravadores de Reuter, são sistemas de marca-passo, que têm também gravação contínua e que podem
pontuar o momento do sintoma, os inseríveis, como nós já citamos, que são colocados no subcutâneo, mas que também precisam de um controle remoto para poder identificar o momento do sintoma. E, de certa forma, todos esses equipamentos necessitam de uma central de monitoramento. Seja o marca-passo, que necessita de ser questionado, sejam os monitores implantáveis. E no Brasil, por causa dos nossos sistemas de controle, não permitem a transmissão, só permitem que os sistemas sejam questionados pelo médico que está fazendo o controle do sistema. A outra tecnologia que nós temos que pontuar é o que nós chamamos hoje de tecnologia vestível. Propositadamente, eu coloquei uma camiseta para dar essa ideia de vestível. Tá? Mas vestível são todos os aparelhos que nós colocamos no corpo, seja um óculos, seja um monitor auricular, seja uma pulseira, seja um relógio, ou mesmo uma camiseta. Esses são equipamentos, ou uma cinta, né? Eles são chamados vestíveis e registram vários sinais biológicos e transmitem ou para o telefone celular ou direto para um sistema específico que distribui essa informação, normalmente para uma central, e essa central para o médico do paciente. Eu listei aqui os principais tipos de registrador e as suas principais características. Né? Depois vocês vejam na aula como é que estão colocadas essas características. Eu quero chamar a atenção que o Holter, como nós entendemos hoje, tem uma duração típica de 24 a 48 horas, ou seja, é uma duração curta, mas os dados são quantitativos. Nós medimos essas informações, nós quantificamos essas informações e permite definir bem aquilo que a gente poderia chamar de carga arrítmica. Né? Os monitores implantáveis, por exemplo, eles podem ficar até 3 anos, têm boa aceitação pelo paciente, a duração é bastante prolongada, mas tem custo elevado. Né? A monitoração vestível, que são os relógios, pulseiras, né? Eles podem transmitir diversas informações, como eletrocardiograma, temperatura, frequência cardíaca, podem fazer avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, informam sobre a frequência respiratória, registro de atividades e resposta galvânica da pele. Ou seja, eles são capazes de transmitir múltiplas informações. E, claro, nós estamos ainda num momento de desenvolvimento de muitos desses sistemas e alguns não são inteiramente confiáveis. Bom, quais são as principais indicações de cada uma dessas ferramentas? Né? Em relação ao Holter, nós podemos dizer o seguinte, que a principal indicação do Holter é a avaliação de risco de eventos futuros. Né? Para os monitores de evento, a principal indicação é o esclarecimento do sintoma. O Holter também se presta a esclarecimento dos sintomas se os sintomas forem frequentes, se ocorrer diariamente ou cada 2 dias. Né? Senão, nós deveríamos usar um sistema que monitorizasse por um tempo mais prolongado. Né? Além disso, com o Holter convencional, nós vamos fazer diagnóstico de isquemia, vamos identificar arritmias assintomáticas e é uma ferramenta boa para o controle terapêutico. Com os monitores externos, com ou sem conexão da web, vestíveis ou não, né, o esclarecimento de sintomas é a principal indicação, mas também o chamado controle terapêutico é uma das indicações específicas desse tipo de monitorização. O Holter, especificamente, quais são as suas limitações? Sem dúvida, a primeira delas é a duração do registro. Nós não podemos jogar toda a nossa expectativa numa gravação de 24 horas. Né? Nós sabemos que as arritmias são paroxísticas
são eventuais e que somente 24 horas não seria possível nós recebermos toda a informação. A outra questão é que o diagnóstico é a posteriori. Nós registramos agora e vamos fazer a leitura e depois o diagnóstico posteriormente. E sempre a necessidade de uma unidade de análise. Os sistemas que são chamados de PET, né, ou adesivos, né, que são muito usados nos Estados Unidos para controle terapêutico, especialmente para o controle da ablação da fibrilação atrial. São sistemas que o fabricante envia o equipamento para o paciente coloca ou instala o equipamento, faz o registro pelo tempo que foi necessário e devolve pelo correio para o fabricante, que faz uma interpretação desses dados e emite um relatório para o médico. Fora dos Estados Unidos, esse tipo de monitorização não é muito comum. Bom, além do chamado ZIO, nós temos vários outros PETs, vários outros concorrentes com funções semelhantes. Né? Esse aqui é o BARD, né? Mas temos, além disso, outros sistemas. Um sistema que me agrada muito é um sistema que nós colocamos sobre o tórax do paciente um registrador com 3 eletrodos que transmite para o telefone celular do paciente e isso encaminha para a nuvem, como está desenhado aqui, e isso sofre um processamento utilizando inteligência artificial e é devolvido ao médico. Essa ferramenta ainda não está disponível comercialmente, amplamente, mas é uma ferramenta que, no meu entendimento, pode ter uma aceitação muito grande pela sua praticidade e baixo custo. Outros tipos de monitoração, como, por exemplo, o da Cardia Mobile, com as plaquinhas de registro do eletrocardiograma que se comunicam diretamente com o smartphone do paciente e transmitem em forma de PDF para o médico. Tem também vários concorrentes no mercado, CardioCore, Snap, ECG, inúmeros fabricantes fornecem ferramentas semelhantes. Nós temos que considerar que essas ferramentas, por transmitirem por ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, elas sofrem a regularização de cada país. Cada país regulariza de maneira diferente e pode permitir ou não a utilização dessas ferramentas. Vários outros, esse Save Heart, também ele comparando com diversos outros monitores, mas todos usam a mesma tecnologia, a mesma maneira de registrar o eletrocardiograma. De uma forma ou de outra, eles não têm muitas diferenças, exceto quando se compara com ferramentas com características diferentes. Bom, aqui nós temos uma ferramenta, um tipo de monitorizar que ganhou manchete, que foi falado e propalado bastante. É uma tecnologia vestível e nós vemos no fundo do monitor, no fundo do relógio, chamar a atenção o sensor de pletismografia. Esse sensor fica ligado continuamente. Em torno dele, nós temos 2 eletrodos. Aqui tem um eletrodo, aqui tem outro eletrodo. E ao lado, lateralmente ao relógio, nós temos uma coroa. E quando o paciente coloca o dedo indicador da mão oposta nessa coroa, ele fecha um circuito e forma a derivação D1. E o aparelho registra esse eletrocardiograma na derivação D1, transmite para o smartphone
e transmite em forma de PDF para qualquer lugar, né? Esse tipo de registro é o que nós chamamos pós-efeito. Ele não é um monitor tipo Looping Memory System. Ele não tem memória circular. Tá? Então, ele vai gravar após o paciente sentir o sintoma. Né? Bom, o que chamou a atenção nesse equipamento, ou nesse relógio, é que, associado com uma outra empresa, eles desenvolveram um sistema de identificação de irregularidade no ritmo, capaz de identificar episódios de fibrilação atrial. Essa avaliação é feita com as ondas da pletismografia, não é com as ondas do eletrocardiograma, como está mostrado aqui na figura. Ele vai analisando as ondas da pletismografia, né? E, a partir do momento em que ele encontra uma irregularidade, ele repete as medidas e, se isso se enquadra dentro de um software desenvolvido, ele chama a atenção para o diagnóstico de uma possível irregularidade, conforme está mostrado neste desenho, né? Esse desenho faz parte daquilo que se chama Apple Heart Study e consistiu no registro de cerca de 417 mil indivíduos que receberam ou que concordaram em participar do estudo. Aqui, o equipamento fazendo o controle do ritmo, a identificação de uma irregularidade, ele vai repetindo. Se isso está dentro do seu software, ele emite um sinal. E isso o paciente é identificado ou para procurar o médico disponível do sistema ou a unidade de emergência. Posteriormente, esses indivíduos recebem um PET, conforme aquele que eu mostrei anteriormente, e grava o eletrocardiograma por 15 dias. Desses 419, que depois viraram 417 mil participantes, no final, eles conseguiram fazer a análise de 450 registros do PET, dos quais 153 apresentaram fibrilação atrial. Ou seja, de cerca de 945 avisos iniciais de irregularidade do ritmo, em 658 eles enviaram o PET, 450 tiveram a resposta, e 34% desses 450 houve a confirmação da presença da fibrilação atrial. Vejam que existem algumas características nessa população. A população tinha indivíduos com idade mais baixa e tal. Então, isso não reflete exatamente toda aquela população de indivíduos que nós realmente temos mais interesse em identificar a fibrilação atrial. Esse tipo de equipamento não está sozinho no mercado. Existem centenas de produtos que fazem o mesmo tipo de registro com a mesma tecnologia. A diferença é que eles não são capazes de identificar e alertar para episódios ou a possibilidade de episódios de fibrilação atrial, mas registram o eletrocardiograma com qualidade muito boa. Então, tem relógios, tem pulseiras, né, de diversas aparências, diversos modelos, e também, além do eletrocardiograma, registram a frequência respiratória, fazem cálculo da variabilidade da frequência cardíaca, registram a temperatura e enviam isso via internet. Bom, em relação aos sintomas, né, como é que nós devemos indicar um método? Primeiro, se os sintomas são diários, não tem dúvida, o Holter vai ser a melhor ferramenta. No entanto, se os sintomas forem mensais ou semanais, persistentes ou fugazes, né,
nós temos possibilidade de registros com o monitor de eventos, com o Looker, com o monitor pós-evento, se eles persistirem um tempo que permita ao paciente acionar o seu sistema de registro ou encaminhar a um pronto-socorro, onde o indivíduo possa ser atendido com presteza e ser feito o registro do eletrocardiograma. Ou a tecnologia vestível, que, como nós vimos, é bastante prática, né? Se os sintomas são raros, a tecnologia vestível pode ser uma boa avaliação, ao invés de termos que usar um Looper implantável, por exemplo, que tem um custo bem mais alto. Bom, a tecnologia vestível, por ser prática e acessível a uma quantidade muito grande de pessoas, gerou uma série de discussões e com várias questões que nós não temos respostas ainda. Então, eu selecionei aqui alguns tipos publicados no Medscape, mas existem muitos mais, né? E as questões principais são excesso de diagnóstico, como nós vamos interpretar todas essas informações que os equipamentos fornecem. Isso pode levar a uma sobrecarga do serviço de saúde, especialmente de saúde suplementar. Isso pode criar uma situação de alarmismo, ou seja, o equipamento alerta para uma determinada alteração, que, na verdade, pode nem ser real, né? A outra coisa é quem paga esse tipo de serviço e como o médico deverá ser remunerado. Então, são questões que são discutidas e ainda não temos respostas. Bom, outra tecnologia, usando membranas de nanotecnologia, e que dispensam o uso de baterias, é essa aqui. Foi publicado em 2016 um grupo da Coreia do Sul. No entanto, nós não temos ainda nenhum equipamento disponível comercialmente usando esse tipo de membrana, que é capaz de registrar eletrocardiograma, temperatura, frequência cardíaca, glicemia e transmitir por longos períodos, mas ainda não temos, pelo que eu saiba, produtos comerciais. Bom, o Dr. Khan e os colegas que estudam síncope conhecem bem, porque é um dos introdutores das unidades de síncope e um dos indivíduos que defendem o uso dos monitores implantáveis, juntamente com outros autores, publicaram alguns comentários a respeito dessa tecnologia vestível que eu resumi aqui, né? A tecnologia vestível são dispositivos que monitoram parâmetros fisiológicos, que incluem pulseiras, óculos, monitores intra-auriculares, camisas, com capacidade variável de monitorar frequência cardíaca, ritmo, pressão arterial, atividade física, glicemia, padrões de sono. E eles calculavam, em 1918, que em 1921 haveria cerca de 1 bilhão de indivíduos conectados com esse tipo de equipamento. Depois do coronavírus, a gente não sabe como é que essas coisas serão utilizadas. Utilizam especialmente a fotoplestimografia, conforme eu já mostrei anteriormente. São menos precisos do que o eletrocardiograma, que é o padrão de referência. Mas eles acreditam que, associado aos algoritmos de aprendizado, inteligência artificial, eles são muito promissores na detecção de arritmias, especialmente a fibrilação atrial, conforme nós vimos no equipamento da Apple. E que esses vestíveis coletarão parâmetros adicionais de saúde e em tempo real. E vão fornecer esse feedback diretamente para o paciente, né? E podem ser verdadeiramente disruptivos no setor de saúde, porque são capazes de abordar segmentos muito grandes da população, mas vai exigir do médico uma resposta imediata
para essas informações. Bom, com relação aos implantáveis, né? Essa história começa em 92, com marca-passos capazes de registrar e transmitir o eletrocardiograma registrado, até em 1914, quando surgiram os menores implantáveis, que é o review da Medtronic. Mas, hoje, as principais companhias têm o seu modelinho. A Sanjude, a Bio, são também empresas que possuem equipamentos concorrentes, que são colocados sob a pele e que transmitem o eletrocardiograma. Mas é necessário, como eu disse, um controle remoto e é necessário um questionador para retirar essas informações. Bom, o eletrocardiograma nos fornece 10 segundos de registro. O Holter fornece de 1 a 7 dias de registro. O monitor de eventos típico vai fornecer de 7 a 15 dias. O looper externo, cerca de 30 dias, 60 dias. Né? E os monitores implantáveis, cerca de 36 meses. E os vestíveis, ainda não sabemos a sua duração total, mas vários anos. Bom, o que é que o Holter fornece? O Holter fornece este panorama. Num período de 24 ou 48 horas, todo o padrão da frequência cardíaca, todo o padrão da distribuição das extrasístoles, seja supraventriculares, supraventriculares, o padrão do comportamento do segmento ST, e uma ferramenta muito útil que nós usamos pouco, que é o tacograma. Há uma distribuição de todos os intervalos RR, que vai nos permitir várias interpretações. Convencionou-se em 24 horas o registro. Né? Dependendo da frequência dos sintomas, poderá chegar a 7 dias sem necessidade de troca de bateria com os equipamentos que nós possuímos. É um procedimento contemplativo, tem tempo limitado, a informação resgatada posteriormente e a impossibilidade de ação terapêutica. Sabendo a informação, nós não podemos agir terapeuticamente. Quais são os desafios de desenvolvimento? Né? Nós temos desafios de desenvolvimento e desafios médicos. Né? Desafio de desenvolvimento é com relação à frequência de amostragem dos eletrocardiogramas. Medidas mais confiáveis do intervalo QT, esse é sempre um problema, sofre de avaliação de sistema de estimulação artificial. Quais são os desafios médicos? Né? Uma falta de padronização das derivações, número variável de derivações e ferramentas mais confiáveis para avaliação de risco. Vamos comentar algumas desses desafios. Né? Olhando assim, rapidamente, nós temos a impressão que essas curvas são perfeitamente lisas, elas não têm nenhuma irregularidade. Mas quando nós ampliamos, nós vamos ver que nós temos verdadeiros degraus. Né? Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Tá? E esses degraus deformam o registro do eletrocardiograma. E eles significam em quantas vezes esse eletrocardiograma foi amostrado digitalmente para construir essa imagem. Né? E isso é fornecido em Hertz, e amostras por segundo. Isso implica também, e aqui a gente vê com bastante facilidade, na análise, na identificação das espículas de marca-passo. Vejam, nessa mesma derivação, aqui eu tenho uma espícula do marca-passo quase que não visível, e aqui ela já bem visível com uma fase negativa e uma fase positiva. Isso de um batimento para o outro. E isso mostra que esse registro foi feito com uma baixa frequência de amostragem e que não permitiu a identificação correta dessa espícula em todos os batimentos. Com relação à medida automática do QT, essa publicação é do ano de 2004, do Dr. Malik
onde ele faz uma análise dos erros, das dificuldades que nós temos na análise automática do eletrocardiograma. Esse sistema podia identificar pontos de término do QT tão precoces ou são tão tardios, que nitidamente não correspondem à realidade. Né? Então, são erros e são dificuldades que nós temos, mesmo nos sistemas mais sensíveis e mais desenvolvidos, nós temos muita dificuldade em marcar com precisão o fim do intervalo QT e para permitir que essa seja uma medida automática. No nosso entendimento, no momento atual, as variações na duração e morfologia do intervalo QT devem ser feitas ainda por observação visual direta, registro em papel e medida manual. Os sistemas de estimulação artificial vão também apresentar um desafio para os desenvolvedores de software de análise automática. Primeiro, a identificação, a dificuldade da identificação das espículas, né? E principalmente hoje devido à sua baixa energia. Segundo, a evolução rápida do software de estimulação, né? Os fabricantes, a cada semestre, apresentam soluções diferentes. E, muitas vezes, uma mesma função tem características diferentes para cada fabricante, o que acaba fazendo muito difícil uma avaliação automática dos sistemas de estimulação. E também, no nosso entendimento, hoje, essa análise deverá ser virtual. Com relação às derivações, aqui, normalmente, as pessoas fazem uma grande confusão. Por esse desenho, nós vamos ver que o eletrocardiograma utiliza basicamente dois planos, né? Um plano horizontal, que são as derivações V1, V2, V3, V6, né? E um plano frontal, né? Onde nós temos as derivações do chamado plano frontal, V1, V2, V2, V3, AVR, VLV. Veja, as derivações do plano horizontal são colocadas horizontalmente. Elas não podem ser confundidas com as derivações que nós usamos no Holter. Aliás, no Holter, existe uma confusão enorme com relação às derivações. Nós temos registros de 3 canais com 3 eletrodos, de 3 canais com 5 eletrodos, de 3 canais com 7 eletrodos. Claro que, se eu tenho essa configuração, ela é muito mais confiável do que essa configuração. E, além disso, a posição e as ligações dos eletrodos variam de fabricante para fabricante. E mesmo um mesmo fabricante tem vários tipos de configuração. Isso dificulta muito a comparação de uma derivação do Holter com uma derivação do eletrocardiograma, e torna quase impossível, porque fica difícil comparar uma derivação bipolar precordial com uma derivação horizontal. Mas isso são exemplos para vocês entenderem essa dificuldade. As opções de 12 derivação, nós temos as que são reconstruídas, como no caso aqui desse sistema que é chamado EASY, que usa só eletrodos num plano frontal, e as derivações de recomposição a partir de uma colocação ortogonal, onde são usados os eixos X, Y e Z, e com isso o sistema reconstrói as 12 derivações do eletrocardiograma. E ainda há 12 derivações convencionais, utilizando 10 eletrodos e a proposta do Mason-Licard para essa configuração. Essa é, sem dúvida, a melhor configuração, porque nós temos uma distribuição, que é a distribuição do eletrocardiograma. Né? Aqui nós temos um resultado final de 12 derivações ortogonal reconstruída, e aqui as 12 derivações reais de 10 eletrodos,
e a que nós usamos especialmente para a análise de pacientes com arritmias geneticamente determinadas. Aqui, no caso, um paciente com intervalo QT prolongado. Né? Também na síndrome de Brugada, onde o padrão típico da síndrome de Brugada é intermitente, né? E nós precisamos, muitas vezes, fazer o diagnóstico diferencial entre padrões que seriam, entre aspas, sugestivos daquele padrão que é o diagnóstico. Né? Muito bem. O doutor Shimizu, no ano de 2000, usando o eletrocardiograma de superfície com 87 eletrodos, sugeriu que se nós colocássemos os eletrodos de V1, de V3, V4, V5 e V6 em posições mais altas, nós, com isso, tínhamos mais chances de identificar um padrão típico de Brugada. Né? A equipe aqui do Instituto do Coração fez algumas modificações nessa proposta do Dr. Shimizu, e nós hoje utilizamos em gravações de Holter e em teste ergométrico essa posição, que nos permite, em muitas ocasiões, transformar o invisível no visível. Bom, o Holter para avaliação de risco, né? Sem dúvida, é a ferramenta eletrocardiográfica não invasiva que mais informações fornece sobre o risco de eventos arrítmicos futuros, pois é capaz de avaliar, primeiro, atividade autonômica, através da frequência cardíaca, da variabilidade da frequência cardíaca, da turbulência da frequência cardíaca. Capaz de avaliar o fator disparador, ou seja, as extrasístoles, e a presença de isquemia. Então, vamos ver. Essa é um esquema de 1987, proposto por Brugada e Wellens, né? Onde a morte súbita cardíaca é determinada, é colocada num triângulo, onde a isquemia, a instabilidade elétrica, a disfunção hemodinâmica são fatores que determinam este evento. E também os fatores que determinam a isquemia, né, o fator modulador aqui, de novo, a disfunção hemodinâmica, além do tamanho da lesão, a viabilidade vascular, de novo, o fator modulador. A instabilidade elétrica, os disparadores, que são as extrasístoles, o substrato, que é a presença de lesões, e o fator modulador, que é o sistema nervoso autônomo, capaz de, em circunstâncias específicas, determinar a morte súbita. E o Holter é capaz, como nós vimos, de estudar esses três fatores. Muito bem. Atualmente, para avaliação de risco, nós contamos com a frequência cardíaca, como nós vimos, variabilidade, características da arritmia, carga isquêmica, a microalternância da onda T e a presença de pausas e bloqueios. Esse gráfico é de uma publicação de 1945, na época em que o exército americano recrutava os soldados, e eles observavam a frequência cardíaca e a pressão arterial. E eles viram que, quando associadas frequência cardíaca elevada e pressão arterial elevada, esses indivíduos tinham uma evolução bem pior, uma taxa de 70 eventos por 1.000 pessoas estudadas. Mas, isoladamente, a frequência cardíaca sozinha era o segundo elemento mais importante. E, a partir daí, muitas publicações abordam a frequência cardíaca como elemento de risco, e muitas vezes nós esquecemos disso. A variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca hoje é bem conhecida pela maioria dos cardiologistas e fisiologistas, e professores de educação física e muitos outros profissionais. E constitui uma ferramenta de estudo não só de risco, mas também de atividade autonômica. Nós sabemos que o nó sinusal vai refletir as diversas alterações, seja do cérebro, no encéfalo, no bulbo, né? Sejam as alterações
liberadas pela suprarrenal, né? Estão todas a agir sobre o nó sinusal. E a resposta do nó sinusal pode nos dar alguma informação sobre essas alterações, né? Então, é a resposta do nó sinusal, é a variação da frequência cardíaca que vai nos permitir esse entendimento. Essa publicação, do ano de 1987, é uma das referências mais frequentes no estudo da variabilidade da frequência cardíaca, porque os autores, na época, Prager, Moss e outros, mostraram que na população pós-infarto do miocárdio, uma baixa variabilidade da frequência cardíaca apresentava um maior risco relativo naquele grupo de pacientes. Eram cerca de 900 pacientes que foram seguidos por pouco mais de 3 anos. Muito mais do que a presença de extracístoles ventriculares variadas, muito mais do que a presença de extracístoles repetidas, pares ou triplas, né? E isso passou a chamar a atenção da comunidade médica e muitas publicações vieram depois, comprovando essa importância da variabilidade da frequência cardíaca. Várias técnicas nós podemos usar no Holter ou mesmo nos sistemas vestíveis que analisam a variabilidade da frequência cardíaca. A análise no domínio do tempo, a mais frequente, o mais comum dos índices, é o chamado desvio padrão dos intervalos NN, né? É uma conta simples, soma, faz a diferença, faz o desvio padrão e nós temos o resultado, né? Mas ele é um índice global e contaminado, tanto por simpático quanto parasimpático. E ele é usado hoje somente como fator de risco quando encontra-se diminuído. A variabilidade estudada no domínio da frequência, os intervalos RR são plotados e passam por um modelo autoregressivo ou de análise de Fourier, que é capaz de dar um gráfico muito parecido com esse aqui. E estudos que realizados bloqueando o simpático ou bloqueando o parasimpático permitiram identificar nesse gráfico zonas capazes de, ou zonas que são moduladas por algumas dessas funções. Por exemplo, essa região entre 0,15 e 0,4 é chamada uma modulação de alta frequência e está relacionada com a frequência respiratória e é modulada pelo vago, tá? Esse outro segmento está relacionado ao baroreflexo, que é modulado tanto pelo vago quanto pelo simpático. Essa outra região, de muito baixa frequência, é modulada pelo sistema renina-angiotensina, termorregulação e também sofre a influência de vago e simpático. Essa outra região, abaixo de 0,03 Hz, ela é regulada pelo ritmo circadiano, pelos fatores neuroendócrinos e também sofre a influência de vago simpático. Então, vejam vocês, a única região que sofre somente modulação pelo vago é a chamada alta frequência. As outras todas são contaminadas pelos dois sistemas. E fica difícil dizer que, olha, essa região é mais simpática, ou essa região, isso é uma resposta simpática. Quando nós temos uma diminuição do vago, nós temos uma diminuição de todas essas regiões. Então, nós somos capazes, com a variabilidade, de estudar razoavelmente bem a resposta vagal, mas não somos capazes de estudar a resposta simpática. Outras formas de análise da variabilidade foram desenvolvidas, como os índices geométricos, como aqui o índice triangular de Malik. Nós publicamos, no ano de 2004, um estudo da variabilidade da frequência cardíaca, onde a gente estudou a influência da idade, do gênero, do índice de massa corpórea, da capacidade funcional, na variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos sem cardiopatia, né?
Nós encontramos algumas relações muito interessantes e nós pediríamos que depois vocês consultassem o artigo, onde vão ter maiores esclarecimentos. Outra forma de estudar a resposta do sistema nervoso autônomo com a gravação de Holter, e essa é só com a gravação de Holter, é a turbulência da frequência cardíaca. A turbulência da frequência cardíaca ela é uma resposta a uma estimulação ventricular precoce. Tá? Então, aqui nós temos um intervalo de acoplamento, a resposta, a pausa compensadora, e a primeira resposta sinusal depois da pausa compensadora. E uma sequência, normalmente, de 15 batimentos são estudados e elas apresentam uma desaceleração progressiva. Esse é um padrão normal. Né? E quando o indivíduo tem uma alteração autonômica, ele não tem, primeiro, essa aceleração da frequência cardíaca, esse batimento pós-extrasístole mais precoce. E também não tem essa desaceleração posterior da frequência cardíaca. Bom, com relação às arritmias cardíacas como fator de risco, né? Essas publicações também são antigas, vejam, da década de 80, 83, 84, né? Que mostram que nos pacientes pós-infarto do miocárdio, né, as arritmias ventriculares vão estar associadas à presença de disfunção ventricular. Né? Então, indivíduos com pior fração de ejeção, na presença de extrasístoles, têm pior prognóstico. A mesma coisa ocorre se essas extrasístoles foram repetitivas, forem vários episódios de TVNS. Né? E a mesma coisa se elas forem frequentes. Né? Então, isso em indivíduos pós-infarto e relacionado à fração de ejeção. A avaliação da carga isquêmica, o Holter permitiu que nós aprendêssemos muito sobre o comportamento da isquemia. Aqui nós temos dois exemplos. Um exemplo de um paciente em repouso, que apresenta um nítido infradesnivelamento do segmento ST, com um padrão de obstrução coronária muito parecido com o deste outro paciente, e que só apresenta a isquemia quando ele aumenta a frequência cardíaca. Então, nós aprendemos muito e aprendemos que a carga isquêmica residual é um elemento de risco. Mas nós também podemos fazer o diagnóstico com o Holter. É uma situação rara, mas é possível, né? Como neste caso aqui, é um paciente que foi submetido à ablação para tratamento da fibrilação atrial e, no segmento, ele referia momentos de dor precordial. Esse é um registro às 20h47, mais ou menos nesse horário, onde ele referiu dor precordial. Mas nós vamos ver que o segmento ST altera nesse momento aqui. Aqui, às 22h56, é a hora onde a frequência cardíaca dele mais eleva e ele, de fato, apresenta uma alteração isquêmica. Foi levado para uma análise com cintilografia, que realmente confirmou essa isquemia, e o cateterismo mostrando a obstrução da artéria coronária. Nós já falamos sobre esse slide, que é a importância da carga isquêmica residual nos pacientes com doença coronária. Isso foi uma época há 30, quase 40 anos passados, e hoje a abordagem da doença coronária é bastante diferente do que era feito naquela época, e muitas coisas mudaram, mas a isquemia ainda é um elemento importante na evolução dos pacientes com doença coronária. Muito bem.
Essa é uma indicação específica do Holter, a angina de Prinzmetal. O Holter é o elemento, a ferramenta de escolha para o diagnóstico da angina de Prinzmetal. Essa paciente é uma senhora de 51 anos. Ela já tinha apresentado quadros de dor precordial, vinha apresentando episódios com muita frequência. Num dos episódios, ela foi atendida no pronto-socorro com um quadro de síncope, onde ela apresentava. Foi feito um registro do eletrocardiograma com bloqueio AV total, bradicardia sinusal e bloqueio AV total. Ela, posteriormente, foi internada e, mesmo medicada, ainda apresentava algumas crises, e uma dessas crises está aqui registrada. Ela tem a queda da frequência cardíaca, e uma frequência cardíaca de mais ou menos 130 batimentos por minuto, não tem nenhuma alteração do segmento ST, e, nesse momento, com uma frequência cardíaca menos que 50 batimentos por minuto, um supradesnivelamento do segmento ST. Ampliando esse momento, nós temos uma queda da frequência cardíaca e elevação do segmento ST. Esse é o resultado da coronariografia, ela não tem lesões obstrutivas, lamentavelmente não foi feito o teste de indução de isquemia, mas ela tinha uma artéria coronária muito grande, dava uma artéria do cone enorme, que irrigava aqui a artéria do nó sinusal, uma lesão, uma artéria descendente, uma artéria, uma origem anômala do ramo septal da artéria coronária direita, com irrigação provável para o nó AV. Então, uma isquemia, um espasmo dessa coronária direita provocava todo aquele quadro. Bom, a alternância da onda T. A alternância da onda T é descrita em 1909, né, mostrando que essa alternância da onda T negativa, onda T positiva, é um elemento de risco para o desenvolvimento de fibrilação ventricular. Relacionada à isquemia aguda, à síndrome do QT longo, a distúrbios hidroeletrolíticos severos e a hipotermia, e frequentemente associada com fibrilação ventricular e morte súbita cardíaca. Então, postulou-se que, se nós fôssemos capazes de identificar uma alternância mais precocemente, ou seja, uma alternância que nós não a víssemos no eletrocardiograma convencional, a olho nu, como podemos dizer, nós seríamos capazes de ter aí um índice de estratificação de risco de pacientes com risco de morte súbita. Então, foram desenvolvidas basicamente duas técnicas. No Holter, nós usamos a técnica da média móvel modificada, onde eles classificam, o sistema automaticamente classifica os batimentos A e B, soma esses batimentos e compara uma família com a outra. E, dependendo dessas diferenças, nós podemos dizer que esse indivíduo tem uma microalternância ou não. Várias publicações foram feitas, mas devido a questões técnicas e dificuldades de validação do método, ele tem pouca utilidade clínica. Bom, uma das ferramentas que nós gostamos muito são os tacogramas. Os tacogramas nos dão informações muito valiosas que muitas vezes nós deixamos desapercebidos, né? A observação do tacograma nos permite identificar períodos curtos de fibrilação atrial, como esse momento que está aqui, como nesse exato momento. Tá? Ou nessa situação que está aqui, né? Onde nós temos aqui um nítido padrão de irregularidade dos batimentos e de fibrilação atrial. Muitos sistemas utilizam hoje, tentam identificar de forma automática essas irregularidades e, com isso, identificar automaticamente a ocorrência de fibrilação atrial. Outra importante análise da variabilidade da frequência cardíaca é quando nós analisamos
irregularidade observada durante os períodos do sono. Vejam no tacograma como aparecem grandes variabilidades, grandes variações na frequência cardíaca. E se nós ampliamos esse segmento, nós temos variações cíclicas bem definidas, né? E que correspondem aos períodos de respiração do paciente. A doutora Phyllis Stein desenvolveu vários... É uma estudiosa da variabilidade da frequência cardíaca, e ela desenvolveu uma técnica para identificar os episódios de isquemia utilizando a variação da frequência cardíaca durante o Holter. Então, ela sistematizou aquelas variações com esse software que ela desenvolveu, que é um software que é praticamente desenvolvido ou usado em todos os sistemas de Holter que utilizam a análise da apneia do sono. Ele tem algumas características. Salada. No momento atual, ok? No momento atual, ele deve ser usado mais como um método de seleção, não como um método diagnóstico, mas é extremamente útil para se fazer a seleção de pacientes com suspeita de apneia do sono. E para o futuro, eu diria que nem tão futuro assim, mas eu penso que, primeiro, nós vamos ter equipamento sem fio, transmissão de dados usando web, uso de smartphones, monitorização de múltiplos dados e utilização de inteligência artificial vai ser aquilo que deve ocorrer nos próximos anos em relação à monitorização do eletrocardiograma. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e me coloco aqui à disposição para discutirmos as dúvidas. Muito obrigado. Bom. Pedro abriu Vou tomar uma água. Quer comentar alguma coisa, Pedro? Sim, foi uma apresentação excelente e muito extensa, explicando bem todas as partes e não se deixando intimidar pelas novidades, mantendo uma apresentação clássica do que é importante. Porque hoje, de facto, nós temos tantas coisas novas que, por vezes, ficamos mais nos pormenores das coisas novas do que na realidade científica daquilo que podemos retirar. E, de facto, há uma mudança substancial na capacidade de registrar a atividade elétrica das pessoas, e esta coisa do Apple Watch vai mudar muito. Eu tenho muitos doentes, era uma pergunta que eu fazia, muitos doentes que registram em PDF os seus eletrocardiogramas de 30 segundos e que me enviam para dizer se está em fibrilação ou não. A pergunta que eu faço é se têm já no seguimento da pós-ablação, por exemplo, ou para a ablação, o recurso a essa possibilidade de sintomas que não são instantâneos serem registados por estes novos sistemas e enviados ao médico para indicação terapêutica ou modificação terapêutica. Ok. Bom, no Brasil, os órgãos reguladores não permitem ainda a utilização do Apple. No entanto, outros modelos que não têm o sistema de análise automática da variabilidade do ritmo cardíaco, capaz de propor uma suspeita de fibrilação atrial, são possíveis. O que acontece com esses monitores é que eles... Desculpe. É que eles registram a posterior. Eles não têm um sistema de memória. Então, o paciente sente o sintoma, aciona o registrador após o início do sintoma. Então, o sintoma tem que perdurar por algum tempo para poder ser registrado o eletrocardiograma nesse momento.
eu queria fazer um comentário, não sei qual a percepção do Pedro. A gente tem alguns pacientes que já têm o Apple Watch, e eu não sei quando tiver muitos pacientes com o traçado, vai ser um problema, né? Porque o algoritmo de detecção de fibrilação atrial é perfeito. Alguns pacientes que estavam em fibrilação atrial eu coloquei, todos identificaram. E eu tem bastante, nunca identificou fibrilação atrial em mim, mesmo com frequência mais alta. Realmente, a percepção que eu tenho do algoritmo é super bom. Mas como lidar? Eu vejo no Twitter que o pessoal fala como lidar com essa... o paciente manda por um WhatsApp, um eletro, fibrilação atrial, tem AVC, o médico não viu. Então, esse vai ser um problema que a gente vai precisar lidar no futuro. Eu não sei como o Pedro, que já é uma realidade mais frequente para eles, com isso, Pedro. Aquilo que eu tenho na minha experiência é, primeiro, nós já temos indicações feitas de ablação já realizada, que foram só possíveis, mesmo para seguro, porque o doente conseguiu gravar aqueles sintomas que eram fugazes, mas muito repetidos, e que nós não tínhamos conseguido nunca por outro método ter. Portanto, isso foi a primeira coisa, foi bom para discriminar. A segunda coisa é que doentes que têm muitos sintomas e muitas queixas ansiogénicas, de ansiedade, ficam mais tranquilos, porque a primeira vem, está normal, a segunda vem, está normal, e começam a perceber o que é que têm que desensibilizar e que não é arritmia. É um bocadinho como eu também uso o trator implantável. A maior parte das vezes é para que o doente perceba que não tem nada, porque quando é para diagnosticar, muitas vezes nós já diagnosticamos antes e tratamos. A terceira coisa é realmente a responsabilidade médico-legal e a eficácia do sistema. A eficácia do sistema não é 100%. Eu tenho casos em que ele diz não está em fibrilação auricular, está em fibrilação auricular chapada. Portanto, é a mesma fibrilação auricular e repetidamente, e ele diz que não está. Fiquei triste porque foi agora recentemente, ao fim de mais de 100 ou 200 registros enviados, tive 3 ou 4 seguidos assim. A outra coisa é realmente o doente saber que não é nossa obrigação responder imediatamente a qualquer solicitação dele, porque, de facto, o facto de ele ter acesso a uma informação não significa que ele tenha que ter acesso imediato ao médico. E isso é uma instrução que eles têm que perceber. Uma coisa é terem uma informação, outra coisa é terem necessidade do médico, outra coisa é terem disponibilidade do médico. Mas vai haver uma aprendizagem. Provavelmente vai haver um mercado, um negócio que pode ter um sistema de funcionamento permanente para a qual a pessoa se deve cotizar e pagar para, se quiser ter mais informações durante o desporto, há várias coisas que estamos fazendo para tentar perceber qual é que é o mercado novo com estas novas tecnologias. O Holter em casa enviado, como já mostrou, nós também vamos ter o Holter ao domicílio, o Holter de 7 dias ao domicílio. Isso é muito importante com o coronavírus, não ter que vir ao hospital. Então começa a ser muito interessante que estes meios diagnósticos possam ser feitos por Federal Express ou por UPS e o doente não tem. Outra coisa também é o diagnóstico automático dos sistemas. Hoje é possível, em vez de termos o técnico que lê o exame e o médico que verifica se o exame está feito, já temos um terceiro elemento, que é o próprio sistema, quando chega, já fez uma leitura prévia. E essas leituras, tenho feito experimentação com uma equipa dinamarquesa, são absolutamente fabulosas, porque não são piores do que as nossas, na maior parte dos casos. Têm uma capacidade de ver o que é igual e o que é diferente melhor do que nós próprios. Não é. Essa forma que o doutor Pedro apresentou foram os que nós resumimos na apresentação quando falamos das dúvidas e dificuldades que essas tecnologias estão nos trazendo, né? Primeiro, como trabalhar com essa quantidade enorme de informação, porque vai chegar uma quantidade muito grande de informação que o médico vai receber, e muitas dessas informações com pouca importância clínica, né? Outras não, vão ser realmente importantes.
A questão do erro diagnóstico é próprio da tecnologia usada, né? A tecnologia usada é a tecnologia da pletismografia, né? A fotopletismografia, que nós sabemos que ela não é precisa, né? A curva apresentada pelos equipamentos é uma curva que varia. Qualquer movimento na pele altera a curva e o software tem que ser bastante esperto para poder identificar essas alterações, né? Os próprios autores dessas publicações colocam que a possibilidade de utilização da aprendizagem pelos equipamentos, ou seja, da inteligência artificial, vai ajudar a minimizar esses erros. Mas a gente sabe que sempre vai existir algum erro, né? Com relação às técnicas de Holter em relação aos outros sistemas, né? Muitos colegas perguntam, bom, você acha que o Holter vai acabar? Não, eu entendo mais ou menos como acontece com os táxis, né? Os táxis não acabaram. Os aplicativos acrescentaram uma outra forma de locomoção, né? Os patinetes, as bicicletas, né? E as outras formas vieram também fornecer facilidades de locomoção, mas os táxis continuam. Então, eu acredito que o Holter, como é na forma que está dando esse tipo de informação que nós temos, ainda vai persistir por alguns anos. Mas nós vamos sofrer a concorrência dessas novas tecnologias, os aplicativos, as bicicletas, as motos elétricas, os patinetes, essas coisas todas. É bem uma imagem que a gente pode associar bastante um e outro. César, só esclarece. O Apple Heart Study que foi publicado no New England foi Apple Watch 1 ao 3, que era pletismografia, né? Que era a variabilidade só. O 4 e o 5, ele tem o eletro mesmo, né? Ele faz um D1, uma derivação D1, que até já tem publicação que dá para fazer às 12. Acho que é isso mesmo, né? E outra coisa, eu mudei... Desculpe, são duas coisas. São duas coisas. O software de identificação de fibrilação atrial é o mesmo. Tá. Pletismografia e checagem da observação da irregularidade. Ele não faz eletro continuadamente. Sim. Ele só faz eletro quando você fecha o circuito, quando você coloca o dedo na corona e faz o D1. Aí ele registra o eletrocardiograma. Afora isso, ele está fazendo a monitorização do pulso da pletismografia. Apesar de tudo, ele só afirma que é fibrilação auricular quando faz o eletrocardiograma. Na pletismografia, ele vai dar a frequência cardíaca que teve ao longo do dia e dá um aspecto quase como variabilidade da frequência cardíaca. Aquilo que ele dá, quando ele afirma que é fibrilação auricular ou que é ritmo sinusal, ou que é ritmo abaixo de 60, ou ritmo acima de 120, que ele não analisa. Esses ritmos abaixo e acima não analisa. Aí é que ele faz a afirmação. Eu julgo que aí é com o eletrocardiograma de 3 derivações, de facto, que ele utiliza o D1. Na prática, eu acho que isto vai estar muito ligado também a uma outra coisa, já agora uma pergunta, à ligação dos sistemas implantáveis, portanto, ao pacemaker, mesmo ao detector de eventos, ao desfibrilador e à capacidade hoje que temos do home monitoring, do mapeamento em casa. Têm muita experiência no vosso hospital com esse sistema. Por vezes eu fiz um editorial para a Revista Portuguesa de Cardiologia em que dizia que o bom é inimigo do ótimo. Nós estávamos bem e agora o ótimo vem-nos um bocadinho, às vezes, pôr em causa a nossa maneira de estar. Qual é a vossa atuação agora com este conjunto de novas informações a partir de casa? Como eu disse na apresentação, no Brasil nós temos limitações de certificação
da transmissão do dado. Então, os registradores implantáveis têm que ser questionados pelo médico em consultório. No nosso hospital, nós não temos experiência ampla desse tipo de registro. Nossa experiência se refere a alguns protocolos específicos para algum momento. Por exemplo, em pacientes que submeteram-se à hemodiálise, em pacientes submetidos a algum tipo de tratamento, onde a monitorização com os marca-passos, com os desfibriladores, permitiu um tipo específico de resposta. Nós não temos experiência ampla com o uso dessa ferramenta em pacientes pós-ablação, por exemplo. A não ser que você, Cris, tenha alguma coisa a acrescentar. Eu julgo que se a Salomé, que é a nossa responsável dessa área, estiver com vontade, se estiver ainda presente e com vontade de falar, ela pode dar a nossa experiência também nessa situação, porque é uma quantidade imensa. Nós hoje temos agora, durante o coronavírus, temos 2 técnicas que estão em casa e apenas a única coisa que fazem é responder às informações desses desfibrilhadores que mandam alertas vermelhos e alertas amarelos. Salomé, você está ouvindo ou não? Não sei se ela está ainda a ouvir. Está aparecendo. Sim, olá. Estão a ouvir-me? Sim, sim, sim. Olá, boa tarde. A nossa experiência, de facto, nós temos imensos doentes monitorizados neste momento. Temos mais de 1.200 doentes com monitorização remota. O que nesta fase do coronavírus tem sido extremamente útil e permite-nos, eu diariamente, de facto, diariamente temos alertas com esta quantidade de doentes. Nós ligamos aos doentes, tentamos ajustar a terapêutica quando se justifica. Por vezes aconselhamos a ir ao hospital, doentes que tiveram um choque, etc. Mas, de facto, é sempre útil, mas na fase que estamos a viver, ainda mais. Sim? Ouvimos bem, Salomé. Ouvem. Obrigada também e obrigada pela oportunidade de assistir. Obrigada. Não, a apresentação foi absolutamente excelente e com outras coisas aqui que não estão a ser muito usadas em fatores de risco, mas que eu acho que vão voltar a ser a alternância de onda T e outras situações. Não sei o que é que o Maurício também tem a dizer a este assunto, mas a minha opinião é que nós estamos a usar, até porque talvez não tenhamos centrais que consigam ter essa informação toda guardada em computador, nós poderíamos começar a ter algoritmos que identificassem presumíveis riscos a curto prazo e que poderiam ser identificados por população que já teve risco. Por exemplo, os desfibriladores não têm uma coisa que seria fácil de ter e que seria uma demonstração de que eles falhavam muitas vezes no evento fatal, não têm o intervalo RR ou o registro das últimas 12 horas antes do doente ter choques, por exemplo. E isso seria extremamente importante, porque uma pessoa que está especializada na leitura de outras conseguia começar a encontrar padrões que alertariam antes de ser necessário ter o choque. Não sei o que é que o Maurício também tem nessa ideia, o que é que ele acha também. Sim, desculpa, Maurício. Olá, pessoal. Fale, César. Sim, Pedro, você colocou uma coisa importante. Os fabricantes de marca-passo colocam uma quantidade grande de funções que, na verdade, são inúteis, e um tipo de observação dessa natureza, que podia acumular uma quantidade grande de informação, especialmente no momento crítico, ou seja, na hora antes do evento, né, a gente não tem informação numa ferramenta que tem um eletrodo dentro do coração. Eu acho que essa colocação sua foi muito, muito interessante e quem sabe a gente possa aí induzir alguns fabricantes a colocar esse tipo de ferramenta nos seus equipamentos. Eu fiz esse pedido há mais de 10 anos. É a cabeça de engenheiro. Engenheiro faz o que quer. Vocês sabem que há uma coisa que eu sempre me fez uma certa impressão. Nós diminuímos a morte súbita com os desfibrilhadores, mas 25% dos doentes com desfibrilhador morrem subitamente.
e 50% dos doentes cardíacos sem desfibrilhador morrem subitamente. Nós, de facto, não reduzimos completamente a morte súbita, e pode ser por vários fatores, dissociação eletromecânica ou outros, mas provavelmente muitos deles é porque têm falha do próprio sistema de tratamento. César, deixa eu falar um pouquinho. Parabéns, antes de mais nada, aula espetacular, né? Obrigado, De pessoa que tem experiência, né? Você percebe uma aula didática linear. Eu quero agradecer pelas pérolas que você nos ofereceu aí hoje. Muito obrigado, Francisco. Obrigado. Você é muito generoso nos elogios. Não, é muito merecido. São duas perguntas só. Uma, você já adiantaram, que é sobre os mecanismos automáticos de marca-passo para avaliar a arritmia, dentre eles a extrasístole. Eu queria lembrar, e o Maurício está aí, que a Estela Sampaio Vitorino fez um trabalho junto com a Denise como orientanda e eu como co-orientador, a gente publicou, né? A gente fez essa publicação comparando, porque vai lá e faz o Holter do marca-passo que está tudo bem. E a gente nunca ficava muito à vontade, a gente comparou exatamente com o Holter de 24 horas. E, obviamente, quem ganhou foi o Holter de 24 horas. Quer dizer, uma coisa não invalida a outra, pelo contrário, o Holter ele consegue ter uma leitura ainda muito melhor. E o tacograma, que você tanto fala, é muito importante. A gente sabe, para quem não conhece o César, uma aula que você apresente Holter e que não mostra o tacograma é uma aula fadada ao insucesso, que o Dr. César vai fazer cara feia, vai exigir, né, Dr. César? Isso é perfeito. E a segunda coisa é sobre uma coisa que foge disso, a carga isquêmica e infarto. Eu lembro que agora o Alive Core ele tem um mecanismo de 6 derivações. Já tem pacientes usando porque ele pega a parede inferior. Para ver, por exemplo, se ele tem uma coronária direita que ele já fez uma angioplastia, teoricamente, se ele está com dor, ele pode avaliar um supra, não o paciente, mas ele pode enviar para o médico e pode ver um supra. Não sei se vocês têm essa experiência para o Alive Core com 6 derivações. Não, Francisco, eu não tenho nenhuma experiência. Eu sou muito crítico a essas derivações que não as derivações padrão do eletrocardiograma, entendeu? Eu acho que localizar com essas derivações artificiais ou precordiais, bipolares, é de muito risco, entendeu? Então, dá uma informação, olha, tem algo diferente, mas não me permite dizer que isso é o que a gente realmente está querendo diagnosticar. Perfeito, obrigado. Olá, pessoal. Posso falar, Cris? Olha. Parabéns, César, pela aula, como o Pedro chamou atenção, bem abrangente, envolvendo todos os aspectos da utilização do Holter, desde a parte histórica até a atual, as novas perspectivas. Muito, muito bom. E também agradecer ao Pedro a participação, pessoal de Portugal, pelos comentários, contribuições e coisas que eles têm com mais rapidez acesso, como a monitorização com esses temas que aqui no Brasil ainda a gente está engatinhando. E a Anvisa, por exemplo, não autorizar a utilização dos sistemas dos relógios é realmente uma coisa absurda. E uma coisa, eu estava meditando aqui, a gente teve que esperar o Covid criar essa situação para você ver a facilidade de comunicação que nós temos, e as reuniões podem ser excelentes, né? Com pessoas do outro lado do outro continente, a gente conversando numa mesma sessão, impressionante, é realmente muito bom. Das questões que foram levantadas, uma que eu sinto assim uma falta ainda na evolução do Holter. O Holter, apesar de ser muito antigo e passar por todas essas fases, eu acho que é excelente ainda como um método de documentação das arritmias e para contabilização. Você tem uma sensação do progresso, da presença da arritmia e tal. O que a gente sempre sentiu falta na eletrofisiologia intervencionista é a localização. Por exemplo, você tem lá uma arritmia ventricular, a gente tem uma noção de que possa ser de tal origem, mas não dá para saber. Eu senti sempre falta no pessoal que trabalha com Holter, em termos de criar a metodologia. Surgiu ultimamente o Holter de 12 derivações, mas eu não vejo assim uma aplicação, o pessoal aparentemente não utiliza tanto. Isso eu queria que o César comentasse, porque segundo outras arritmias, as atriais agora com fibrilação atrial,
Então, os pacientes que têm recorrência de taquicardias arteriais, pós-ablação de fibrilação atrial, que seria ótimo se a gente pudesse ter um método de monitorização que capta a taquicardia e pudéssemos apontar de onde está vindo. Nós temos novas tecnologias, o Pedro está aí, tem já experiência com os softwares que fazem a integração do mapeamento de superfície do eletrocardiograma com a tomografia e já dá a localização da origem desses focos de arritmias ventriculares. Eu não sei se já tem resolução para as arteriais, mas como eu vejo como perspectiva do uso da monitorização prolongada, basicamente, para nós que fazemos intervenção, para esse tipo de situação. Quer dizer, documentar as arritmias e já, não invasivamente, sugerir ou aproximar bastante a origem dessas arritmias para a programação dos procedimentos. Saber se é de maior risco, menor risco, uma probabilidade ou não de sucesso. Queria que você comentasse, César, e se o Pedro puder também. Maurício, você viu, eu já falei, eu sou bastante crítico quando nós tentamos comparar as derivações do eletrocardiograma com as derivações que nós obtemos no Holter. As derivações do Holter são derivações bipolares precordiais, elas estão aqui na frente. Tá? As derivações do plano horizontal do eletrocardiograma, que é talvez as que a gente mais use para localização, elas são no plano horizontal. São planos diferentes. Tudo bem. A dificuldade que nós temos também, do ponto de vista prático, é que praticamente cada serviço, praticamente cada fabricante tem um padrão de distribuição das extrasístoles, conforme eu mostrei naqueles esquemas. Ali eu mostrei o quê? 8, 12, menos de 20 desenhos, mas nós temos mais de 50. O Cris, quando fez estágio aqui com a gente, ganhou um trabalho que era um pilar, naquela época, o que nós tínhamos de derivação em Holter. E essas figuras ainda são daquela época. Nós atualizamos algumas, mas não atualizamos todas. Eu trouxe para casa uma pilha de manual de Holter e comecei e coloquei no... Pois é. Então, cada uma daquelas tem uma posição diferente. Então, o primeiro passo é padronizar as derivações. Olha, nós vamos fazer Holter, 3 derivações, não tem problema, tá? Com 7 eletrodos e em tais localizações. E, a partir daí, a gente, com o auxílio do mapeamento eletrofisiológico, comparar aqueles achados com os achados do eletrocardiograma. Isso seria a situação ideal, mas a gente nunca vai conseguir. Eu acho que teve uma publicação recente do pessoal da Unifesp, não teve? De localização de extracístole. Eu confesso que eu não li tudo, passei o olho e fiquei em dúvida. Um colega, teve também um colega do Paraná que tentou fazer. Paraná, foi. Mas, de novo, ele peca na questão de comparar derivações do plano frontal com derivações do plano horizontal. Entendeu? Bom, o advento dos registros com 12 derivações, especialmente usando o Mason Licar, que é o padrão, inclusive para teste ergométrico, e que é praticamente 100% semelhante ao eletrocardiograma convencional, poderia realmente nos ajudar nisso. Né? Só que isso tem algumas implicações. A primeira é que, de novo, num ambiente como o nosso, a questão custo. Né? Os gravadores custam mais caro, os eletrodos são em maior número, a colocação dos eletrodos também carece mais tempo, o atendimento ao paciente demora mais tempo. Então, várias coisas encarecem o custo. E, de novo, volta na questão, quem paga? Entendeu? Então, são coisas que parecem pouco relevantes, mas que impedem o desenvolvimento. Né?
Então, claro, eu adoraria trabalhar só com um holter de 12 derivações. Seria maravilhoso, entendeu? Mas tenho que me contentar com... César, tecnicamente você acha que fica muito bom? O fato do paciente mudar de posição, estar deitado, de pé, sentado, isso muda muito o padrão do eletrocardiograma e para você inferir alguma localização específica? Em algumas situações, sim. Tá? Quando nós começamos a trabalhar com holter, nós tínhamos de rotina que fazer os registros antes de começar a gravação, com o paciente de pé, deitado, decúbito lateral, direito, esquerdo e tal. Depois, deixamos de praticar isso. Em algumas situações, por exemplo, quando o indivíduo tem bloqueio de ramo esquerdo, é clássico, ele muda de posição, decúbito lateral direito para decúbito lateral esquerdo, o eletrocardiograma muda completamente. Tá? Por quê? Porque a alça do eletrocardiograma no bloqueio do ramo esquerdo é muito fina, e qualquer mudança de posição do eixo reflete muito nas derivações externas. Entendeu? No paciente de tórax fino, padrão, o eletrocardiograma não vai mudar muito. Tá? Não sei, numa taquicardia que não é do sistema de condução, ela é fora do sistema de condução. Uma coisa que eu gosto muito no eletro do INCOR, que eu acho que agora com o PDF a gente está perdendo e fora não tem, é ter a última página do eletro de 12 grampeado atrás, né? A gente vai ver vou tentar inferir cada derivação, qual que é. Isso a gente está perdendo, porque está tudo ficando eletrônico e não está mais vindo o eletro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está perdendo com a evolução da tecnologia, né? Eu ia falar isso, Cris. Tinha o papel, a gente sabia que tinha grampeado o eletro atrás, comparava, isso aqui é tal. Falta de diário, nem todos os routers vêm com diário. O César e já está vindo sem diário também, com tudo eletrônico, está vindo sem diário também. O diário, eu posso exigir que o meu funcionário coloque. Mas o eletrocardiograma, eu não posso exigir que o diretor executivo compre um eletrocardiógrafo para o meu setor, entendeu? Então, onde está o meu diretor? William, aonde estão os eletrocardiogramas? Realmente ajuda muito. Ajuda muito. Pois é uma briga que nós tivemos com a diretoria executiva no ano passado, para que eles nos fornecessem os eletrocardiógrafos e computassem a execução do eletrocardiograma como dentro da análise do holter, entendeu? Aquilo que eu vos gostava de dizer sobre aquilo que o Maurício perguntou é que nós temos um estudo neste momento. Há 3 sistemas de mapeamento acompanhado de TAC para localização não invasiva que nós temos. Nós temos o da Medtronic, que era o de Bordeaux, temos um russo, que é o EP Solutions, e temos uma coisa muito interessante americana, mais vocacionada para o ventrículo, que é o Vivo. Este Vivo é muito interessante, não sei se já tinha contado ao Maurício, este Vivo é muito interessante porque não precisa de fios. A pessoa praticamente faz um holter, ou faz um eletrocardiograma e faz um holter de 12 derivações, isso é a nossa ideia, e mais tarde faz o TAC, não precisa de ser na mesma altura, e pela fotografia que é feita, imediatamente é feita a sobreposição do TAC. Nós fizemos, para este ascisto ventricular, já fizemos 3 casos, a sobreposição com o CART ficou boa, e eu acho que tem muita perspectiva de futuro. A grande vantagem é para quem tem poucas extracístolos, podermos ter um período mais longo no tempo e conseguirmos encontrar essas extracístolos e já chegarmos à sala com possibilidade de as tratar, porque há momentos em que está em higienismo e há outras que não têm absolutamente nada. Mas a verdade é que é preciso documentar e comprovar. Eu acho isso exatamente verdade, porque se a pessoa mudar de posição,
o eletrocardiograma também muda. Portanto, é preciso saber se o que as pessoas dizem que nos podem fornecer existe mesmo. Muito legal, muito bom. Ok. Parabéns. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, prestigiando a minha aula. Eu estou me sentindo orgulhoso. Muito obrigado. O negócio que eu achei legal é que as aulas tem as 30, 35 pessoas, aí acaba a aula, começa a cair o número. Ó. Agora a discussão, as pessoas continuaram, ninguém fugiu da discussão. Que bom. Porque nós temos convidados internacionais, então... O privilégio é meu. Obrigado. Bom, aí também depois, viu, César? Depois eu te mando também o vídeo gravado. Acho que o rapaz aí gravou, o Célio gravou também, mas eu te mando e depois coloco no YouTube e mando para todo mundo também. Manda E amanhã a aula da Natália, né? A Datan, falta você mandar, e amanhã a aula da Natália, de canalopatias, diagnóstico e tratamento com CAVD também. Chico, olha, muito obrigado. Eu queria sugerir um tema, que é a frequência cardíaca. Pois é. Tá feito o desafio. Perfeito. Então, tá pronto. Gravado. Então, vamos marcar a data. Perfeito. Combinaremos. Tá bom? Um abraço. Ok, um abraço a todos. Tá, pessoal, Parabéns, doutor César. Obrigada. Obrigado, Lu. Tchau. Beijo. Legal, um abraço para todos. Abraço para todos também. Tudo a correr bem. Até chegou ali. Tchau. Tô de máscara, tchau. Tchau. Tô vendo. Tô aqui no hospital. Pois é. Máscara. Não dá pra falar muito, não. Não dá, graças a Deus. Duas. Tchau. Tchau, Tã.